Negócio de Meia Hora. Empreendedorismo como você nunca ouviu. Fala pessoal, esse é o Negócio de Meia Hora, um lugar para você que gosta de empreendedorismo, do mundo da administração, de empresas, enfim. Meu nome é Leonardo Ramos e estamos começando o último episódio da nossa primeira temporada. Mas não fica triste, que já já a gente tem mais novidades para lançar para você. É isso aí, eu sou a Ana Letícia e hoje a gente vai conversar com a representante de uma grande empresa do mercado de bebidas, mais especificamente de cachaça. Com vocês, Elke Barreto. Adorei. Eu gosto disso. Eu gosto dessa apresentação, imponente. Adorei a grande empresa. Gente, eu jamais pensei ser apresentada assim com tanta pompa. Olha aí, é isso, a gente gosta disso. Ai, mas gostei muito, muito prazer estar aqui com vocês, conversando e podendo passar um pouco da minha experiência para quem assistir. É isso aí. Primeiramente, a gente sempre agradece, né? E esse é um agradecimento mais do que especial. Sim. A gente está encerrando essa temporada com chave de ouro, né? Muito obrigado, El, por estar aqui representando a Sanhaçu. E a primeira pergunta não é mirabolante, é uma pergunta que todo mundo quer saber. Isso. Né? Assim, como tudo começa, né? Como é que surge a cachaçaria e... se você puder fazer uma linha do tempo aí, até os dias de hoje, pra gente entender mais quem é a Sanhaçu. Tá, então, vamos lá. E anota todo mundo já pega o caderninho agora, porque são 15 vai aprendendo, anos, né? né? Então, assim... Na verdade, são quase 30 de história. Olha aí. Né? De Sanhaçu, a gente vai fazer 15 anos agora em novembro, mas a história começou em 1993. Olha aí. Quando meu pai é aposentado da Marinha, resolveu trocar 5 linhas telefônicas. Acho que vocês não são nem dessa época, vocês são tudo novinhos. Não, pera aí. Mas minha mãe me contou essa história aí. Mas as linhas telefônicas mesmo. de telefone fixo, antigamente, elas eram tipo ação na bolsa. Né? Então, meu pai resolveu vender as linhas telefônicas dele, né? Que sempre que sobrava um dinheirinho e tal, ele investia numa comprava uma linha telefônica. Aí, só que naquela época ainda estava bombando linha telefônica. Aí ele resolveu vender as linhas telefônicas. Eu tenho uma tia que vendia linha telefônica. Eu acredito. Era um negócio... Que massa. E aí meu pai vendeu essas linhas telefônicas e comprou um terreno em Xangrande. Gente, imagina, 29 anos atrás, Xangrande, se hoje o Xangrande ainda não é tão conhecido, há 29 anos atrás não era ninguém na fila do pão. Sim. Era literalmente tudo mato, né? Aquele meme. É isso. Quando a gente chegou lá era tudo mato, né? Caramba. E aí, como se não bastasse, ele não só comprou o terreno, como resolveu assim, eu vou me mudar para lá. Caramba. Eu tinha 14 anos, minha mãe enlouqueceu, né? Fez, meu Deus do céu, o Moacir pirou de vez. E aí minha mãe ficou se dividindo entre Xangrande e Recife, lembrando que 29 anos atrás não tinha celular. Sim. O terreno, a BR-232 não era duplicada, que está sendo triplicada agora, né? Começou as obras. Não era nem duplicada. Mas não era nem duplicada ainda. Caramba. Há 29 anos atrás não tinha esse negócio de internet com tanta facilidade. A gente só tinha um carro, então quando minha mãe vinha para Recife, meu pai ficava lá sem carro. O terreno que a gente comprou não tinha água, não tinha energia elétrica e só tinha 5, 6 árvores plantadas. Ontem mesmo na rede, meu irmão se balançando na rede, olhando assim para o lado e fez assim, foi uma decisão muito acertada a gente comprar isso. Caramba. Há 29 anos atrás, viu? Que bênção que Deus deu para toda a família, mas que iluminação na cabeça do meu pai. Sim. Vender 5 linhas telefônicas que, assim, anos depois aquilo ali não valia mais nada, hoje não vale R$1. Não vale R$1. Verdade. Né? Então, assim, que iluminação que ele teve de tomar essa decisão, né? E aí, certo, mas a gente comprou o terreno para quê? Meu pai é físico e todo físico é meio doido, né? E aí ele resolveu fazer experimentos com agricultura orgânica e agroflorestamento. Gente, Deus. pelo amor de Deus, isso há 29 anos atrás, ninguém falava em meio disso. Ambiente, Sim. sustentabilidade, essas palavrinhas que hoje estão em alta, né? Em alta, mas eu nem gosto de dizer dessa história de estar em alta ou estar na moda, porque eu não acho que é alta e é moda. Isso. É realmente uma tendência. E Já é um hábito, né? É uma nova
né, é o novo, do mesmo jeito que celular, não é uma tendência, não é uma moda. Exato. Né? Não tá Uma- em alta, já é não um tá novo em contexto. alta. É a nova realidade. É a nova realidade. Sim. Assim como sustentabilidade é uma nova realidade. Sim. Só que há 29 anos atrás, ele Ninguém tava nem louco, pensa né? nisso. Era tipo assim... Ele tava louco. Esse bicho e aí ele não- comprou um terreno, detalhe, ele escolheu o pior terreno que o corretor mostrou pra ele, porque ele queria mostrar que dava pra fazer alguma coisa. Naquele terreno. É, O bicho, Sabe? eu quero provar. Muito bom. sabe? E aí, bom, compramos o terreno, ele começou a trabalhar com agricultura orgânica, se juntou com... Não era o único louco no planeta para Aham. pensar nisso. Arrumou logo outra meia dúzia de doido. E aí lançou, junto com essas pessoas, as 2 primeiras feiras de produtos orgânicos do estado de Pernambuco. Que massa. Uma delas existe até hoje, que é aqui atrás do Colégio de São Luís, em Recife. Caramba! Sim. Né? Eu sei, a- eu já comprei muito lá. Muito, Pronto. tipo assim. Meus pais são um dos fundadores daquela Que feira. massa! E aí o tempo passou, né? E aí meus pais hoje têm 75 e 76 anos, né? Então hoje a gente não frequenta mais, a gente tudo mudou, né? Sim. Hoje a gente não é mais fornecedor da feira Aham. e hoje tem delivery de feira em Xangrande. Ó. Caramba! Olha Entendeu? aí. De feira de orgânicos Olha em aí. Xangrande, É entendeu? Então assim, o jogo virou, né? Pra quem achava que ia ser só mato. Ah, por é. aí, Exatamente. Bom, Xangrande tá aí na frente. e onde entra a cachaçaria nessa história toda? Bom, como eu falei, eu tinha 14 anos na época. Meu irmão, eu tenho 2 irmãos. Um é 7 anos e o outro 9 anos mais velho que eu. Um é da Marinha e estava lá para as bandas de Manaus, sei lá. Ele já está há 20 anos em Manaus, estava vivendo a vida dele, ele foi da Marinha Mercante. Né? Hoje ele tem empresa de navegação com sócios e tal, é outra, né? E representa a gente também, a Sanhaçu, ele é representante da gente lá em Manaus. Legal. Bom, mas o meu irmão do meio, ele casou e teve uma filha, são 3 hoje, né? E assim, ele não estava muito, ele trabalhava numa cooperativa de produtos orgânicos e resolveu empreender. Porque essa história de feira, a gente ainda participava de feira de orgânicos e a cooperativa e não estava satisfeito. Sabe de uma coisa? Vamos, por que não ter o próprio negócio? Sim. Né? Mas aí, assim, a gente também não tinha dinheiro para montar um próprio, super negócio, super né? negócio. Então, a gente vendeu, quebrou os porquinhos todos, né? Deu aquela raspada. Isso. E aí é uma coisa bem... Eu acho que eu considero que o grande empreendedor da família realmente seja esse meu irmão. Porque o meu pai, de uma forma ou de outra, ele já tinha a aposentadoria dele. Sim. Eu entrei no negócio com meu irmão, mas quando eu entrei no negócio com meu irmão, eu ainda era funcionária pública concursada da Prefeitura de Bezerros. E eu só larguei, eu pedi licença sem vencimento e depois a exoneração do cargo da Prefeitura quando a empresa começou a dar um pouquinho mais certo. Sim. Né? Pouquinho mesmo, viu? Porque assim, até hoje a gente ainda rala. Mas, enfim, né? E o meu irmão, esse do meio, foi aquele que largou tudo. Primeiro que ele largou tudo aqui, ele era funcionário de uma metalúrgica aqui em Recife, Caramba. e largou tudo para ir morar com meu pai em Xangrande. Uhum. E para ser assalariado, tipo, mesada do salário do meu pai. Sim. E aí Caramba. depois estava numa cooperativa e largou a cooperativa para montar uma cachaçaria. Isso com a mulher, com a filha. Isso, exatamente. Meu Deus, que né? loucura. E assim, Sim. esse espírito de empreendedor, Sim. você não precisa ser louco, mas você precisa ter muita clareza do que você Isso. está acreditar. Visão, né? Visão e acreditar realmente no que você vai fazer. Né? Fazer assim, certo, eu vou... Olha, um dos segredos é que eu acho que a gente nunca teve plano B. Porque todas as fichas estavam Todas as apostadas fichas naquilo não, dali. não podia dar errado. Uhum. Né? Não tem o se der errado, porque se der errado, lascou. É assim, não tem o se, não vai lascar. Não vai lascar, vai ter que dar certo. É dar certo ou dar certo. Isso. A gente vai ter que arrumar um jeito de dar certo. Uhum. Né? Não tem mas se não der certo, não tem. Sim. E foi nessa história que começou a Sanhaçu, né? Porque cachaça. A gente trabalhava com frutas e verduras, só que frutas e verduras é perecível, Demais. né? O estrago também de fruta e verdura é muito grande se você não vende E hoje. principalmente Amanhã já orgânico, não né? serve. Então, assim... Hortifruti é um negócio muito nervoso, né? Muito nervoso. E outra coisa é que o valor agregado de hortifruti é pequeno, o terreno da gente é pequeno. Então, assim, a gente queria ter uma vida um pouco mais confortável. E que, para a gente ter essa vida um pouco mais O volume confortável, tinha que ser muito... tinha que ser muito grande o volume, e aí a gente não tinha terra para isso.
Bom, e aí, mas exatamente por que cachaça? Otto, meu irmão, trabalhava numa cooperativa de produtos orgânicos e ele via a lacuna de cachaça orgânica. Otto é o irmão do meio. Otto é o irmão do meio, que trabalha diretamente comigo. Max, que é o mais velho, trabalha também com a gente, né? Uma Sim, outra que é fonte dele. representante. Exatamente, mas não é o trabalho principal dele. Sim. Bom, e aí tinha uma lacuna de cachaça orgânica, existia muita procura para pouca oferta, Sim. né? Então, e a gente gostava de cachaça, sempre gostou, sempre tomou cachaça, mas hoje a gente vê que a gente não entendia nada de cachaça nem de beber, né? A gente sabe, a gente gostava, mas Sim. e aí a gente começou a estudar, foi para Minas Gerais fazer curso de cachaça e tal. E cachaça é possível se você faz um produto de extrema qualidade. Porque um alface de extrema qualidade, ele não vai passar de R$5 na prateleira. Sim. Mas uma cachaça de extrema qualidade, premiada e tal, ela pode chegar a R$500, R$600. E se você agrega realmente valor na E as embalagem... pessoas pagam por isso. Isso, né? Recentemente, no final do ano, teve uma cachaça que foi leiloada lá no Rio Grande do Sul por R$66 mil. Meu Deus Caramba. do céu. Né? Realmente se agrega um valor. Existe essa possibilidade, né? De você produzir pouco e conseguir ter um retorno bacana ali, né? Então, bom, se existe essa possibilidade, existe uma demanda, vamos embora nessa Vamos demanda. embora na cachaça. Vamos embora na cachaça. E aí foi com essa intenção, com esse pensamento que a gente entrou em cachaça Que massa. em 2007. E aí de lá para Porque cá são antes quase era frutas só e verduras. Caramba. Otto com a cooperativa, além do sítio. Aham. E eu com a prefeitura de Bezerros. Caramba. E aí, em 2007, surge a Sem Açúcar. Isso. E aí uns Cachaça. 2 anos depois, mais ou menos, eu deixei a prefeitura. Uhum. E hoje a minha única fonte de renda é a Sem Açúcar. Show de bola. Que massa. E cachaça, calma, a gente falou um pouquinho agora de cachaça, eu quero entender um pouquinho mais. Tá. Cachaça é tipo vinho, uísque, quanto mais velho, melhor, existe isso? Olha só, mesmo vinho e uísque, essa afirmação de que quanto mais velho, melhor, ela é meio... há controvérsias, né? Primeiro, você precisa saber onde é que está envelhecendo, como está envelhecendo, quais as condições de envelhecimento, né? Que são aqueles barris e tal. E aí Sim. uma outra coisa que você falou aí é como vinho e como uísque. Os vinhos, eles se comportam completamente diferentes são fermentados, é um grupo de... Fermentado, destilado. Fermentado e destilado. São 2 grupos super diferentes de bebidas alcoólicas, né? Então, assim, o vinho, ele ainda envelhece na garrafa, porque é um fermentado, ele ainda está vivo. Entendi. E ele pode apodrecer na garrafa e avinagrar e tal. Então, você é mais delicado, porque tem organismo vivo ali dentro. Já o uísque e a cachaça são destilados. Então, eles são menos exigentes em certo tipo de coisa do que os fermentados. Não só vinho, Sim, né? sim. Mas os fermentados de uma forma geral. Entendi. Né? Mas, assim, digamos que na CNTP, as condições normais de temperatura e pressão, Sim. ou seja, você fazendo um bom envelhecimento, tendo uma boa sala de envelhecimento, Aham. tendo uma boa cachaça de origem, né? A fonte lá, saída do alambique. Sim. Uma cachaça de qualidade, porque aquilo ali você vai colocar ela num tonel para envelhecer. Não é um chapéu de mágico que você coloca uma porcaria ali dentro e que 10 Sim, anos depois surge uma sai um coisa super nova. produto. Né? Não é assim que funciona. Né? Então você tem que ter um bom... E com vinho também não vai funcionar assim. Né? Então, assim, você tendo uma boa cachaça de origem, e aí você colocando em bons tonéis de boa procedência, Caramba. com o ambiente, com a temperatura controlada, com a umidade controlada, com você dando uma provadinha no barril de vez em quando para ver como é que está acontecendo o processo de envelhecimento, fazendo um blend depois para dar uma ajustada Meu Deus. no produto final. Sim, você pode e deve ter uma cachaça muito melhor, eu posso dizer a palavra melhor, né? Mas uma cachaça superior, realmente, mas de complexidade sensorial. É muito processo também, né? Pra poder chegar nessa cachaça. Você tem, achei a palavra, com mais que não é melhor, porque o que pode ser melhor para mim não é melhor para você, né? Mas você tem uma cachaça envelhecida nessas condições, ela tem muito maior complexidade sensorial do que uma cachaça jovem. Sim. Caramba.
Tá? Mas tem que seguir então, todo assim, esse exatamente. Então, assim, processo. Cachaça é como vinho. Quanto mais velho, melhor. Quando eu escuto isso, eu faço, meu Deus. Então, se você pensa que você vai pegar aquela sua cachaça de R$5, vai guardar por 20 anos, vai ficar igual meu anjo. Não vai. Não vai. Como eu disse, é um tonel. Ele não vai fazer mágica. Ele é especializado em envelhecimento, não em mágica, né? Então... Sim. E sustentabilidade sempre foi uma coisa que estava dentro de vocês. Isso. Pela criação e tudo mais. E aí tem a história do meu pai ser físico, né? Físico Sim. com orgânico gera sustentabilidade, Sim. né? Que aí gera ideias sustentáveis para fazer com que a produção seja sustentável. Sim. E aí, quais são... O que é que vocês fazem, assim, na prática, para as pessoas entenderem? Quais são os processos? Ou o que é que existe na prática que... É tão legal, eu devia ter trazido uma listinha para mas é porque eu acho que as pessoas não... O produto final realmente sustentável. É, porque eu acho que as pessoas não entendem. Se a gente pensa, vou produzir uma bebida, tipo, você não entende que existe... Vamos lá, porque existem meios limpos de fazer vezes isso, né? A galera entende como se fosse aquele marketing rosa, né? Tipo assim, bota um Presto Barba lá rosa e tal, feminino e suba o preço. Exatamente. E não é. Exato. A gente sabe que existe uma série de e que, processos na verdade, também. sem querer fazer propaganda do Presto Barba, e até porque eu nem uso, porque eu faço depilação. Mas não é bem assim, não. Não é só rosa, não. Existe toda uma anatomia dele que facilita. Então, alguns sim, outros só mudam a cor. Mas né? voltando para a sustentabilidade, a questão de sustentabilidade. Vamos lá, da foco da Sanhaçu. Sanhaçu. Vou começar com o plantio de cana. O plantio de cana da gente é orgânico, então não leva nenhum tipo de produto químico, nenhum tipo de adubo químico. Show. Inclusive, um dos adubos utilizados orgânicos é composto orgânico feito na Sanhaçu com resto de produção. Que massa. Tá? Aí vamos lá para a produção. Moe a cana, fermenta, que o fermento da gente é um fermento selvagem, feito também lá na própria Sanhaçu. Depois destila. Quando você destila, você precisa de para destilar, não sei se vocês ou se o pessoal que está assistindo lembra do que é destilar. Destilar é você separar 2 ou mais líquidos pela diferença do ponto de ebulição. Sim. Então, para você ebulir, você precisa de um calor, de uma fonte de calor. No nosso caso, lá na Sanhaçu, essa fonte de calor, ela é de uma caldeira. E essa caldeira, ela é abastecida com o bagaço de cana daquela cana que legal. que foi, né? Então, eu coloco, em vez de eu colocar lenha ou carvão nessa caldeira... E gerar mais lixo, né? Gerar mais poluição. Isso. Aí eu reutiliza a cana. Eu utilizo o resto da cana. Que né? legal. O resto da minha colheita vira... Então, cerca de 1/3 vai para aí. 2/3 do bagaço de cana, a gente faz compostagem, para fazer o adubo. Para fazer adubo para voltar para o canavial. Que massa. E aí existe um resto de produção chamado vinhoto, porque você destilou. Então você tirou dali o que você separou, o que é álcool do que não é álcool. Né? Então esse restante do que não é álcool chama-se de vinhoto. Esse vinhoto é outra parte do composto orgânico. Durante toda a produção, na fermentação, existe emissão de gases, que é gás carbônico. É natural também do fermento. Ele consome o açúcar e expele álcool e CO2. É o fermento que transforma o açúcar em álcool. Mas existe um resíduo aí de gás carbônico. Existe um gás carbônico também nos carros que a gente usa, passagem aérea que precisa usar, enfim. E a gente tem um certificado de carbono compensado. Significa que todo o gás carbônico emitido pela empresa é compensado pela quantidade de árvores, de mudas que a gente planta anualmente. Que legal. Aí, ainda em resto de produção, na cachaça de alambique, existe um corte na produção que é chamado de cabeça, coração e cauda. A cabeça e a cauda é o começo e o final da produção. O filé da produção é o coração. Então, a cabeça e a cauda seriam descartados. A gente junta os dois e a gente tem um outro aparelho que a gente consegue transformar isso em etanol. Então, quando dá até álcool 90, a gente bota nos carros da gente. Quando dá abaixo de 90, a gente usa para limpeza, que é o álcool 70, né, da pandemia. Aí, então, todo mundo agora sabe o que é álcool 70. Que massa! Né? Aí, o que mais? A gente tem uma pequena horta orgânica, a gente tem uma reutilização de água. É um sistema circular que a gente consegue reutilizar a água que foi só para resfriar
na produção que a gente usou água para resfriamento, a gente consegue reutilizar essa água. A gente também tem reutilização de água de chuva, coleta de água de chuva em todos os telhados. Sim. Vai para um tanque, bombeia para 3 caixas d'água de 25 mil litros cada um. A gente tem um estoque de 75. A gente não tem abastecimento de água da Compesa. Que massa. Tá? Caramba. Lembra que eu disse que o terreno não tinha água? Sim, Tem. sim. Pronto, a gente continua sem água até hoje, Meu só que a Deus. gente Tem esse sistema tem agora. esse sistema. Que massa. A gente continua sem energia até hoje porque a gente tem Energia 31 solar. painéis de energia solar. Né? A gente tem abastecimento da CELP. E é um sistema, inclusive, compensatório. Porque a gente... grid, né? Exatamente. Né? Então, a gente recebe a energia da CELP, mas é descontado pela quantidade de energia que a gente Que Que envia. você produz. Tá? Legal. Deixa eu ver mais. E a gente tem novas construções, 2 novas construções feitas em hiperadobe, que são um tipo de construção que hoje é conhecida como o mais moderno que se tem de sustentabilidade para a construção civil. Né? A gente usa matéria-prima do próprio terreno com saco de Rachel. Rachel é aquele saco da Ceasa, de cebola, tomate, não sei o quê. Sei. Pronto, mas você compra aquilo em metro, enfim, coloca um percentual pequeno de cimento, água, faz uma mistura e tal, e a casa é feita, a construção é feita daquilo. Que legal. Sim. Então, os armazéns de envelhecimento, esse projeto foi um projeto da NASA. Que legal. Nos Estados Unidos, a Adriana NASA colocou uma publicação para que o pessoal, os interessados, fizessem projetos de construção na Lua, Que legal. sustentável, para que não precisasse levar Meu tanto irmão. material e tal. E esse foi o projeto ganhador. Né? Então, a gente copiou isso. E ele lembra um pouco também Casa de Taipa. Sim, né? sim. É diferente, mas assim, tem alguma pegada, uma lembrança assim, de Casa de Taipa. Eu espero que eu não tenha esquecido de nada. Mas assim, ainda assim é muita coisa. E assim, e eu acho que é claro que existe toda uma base familiar de vocês com esse pensamento sustentável, mas também muito investimento para que você se mantenha sustentável até Sim. então. Porque é muito fácil você dizer, eu vou pagar uma conta de água da Compesa. aham. Eu vou pagar uma conta de luz. Não, eu não vou investir em placas de energia solar. Para que eu vou Sim. pensar nisso, né? Uma das intenções da gente com a Sanhaçu assim, primeira intenção do meu pai. Uma das intenções do meu pai, quando comprou um terreno, Sim. era em ser sustentável. Na verdade, 100% sustentável, se você se mantiver numa sociedade, você não consegue. Sim, porque sim. você precisa da roupa, você Lógico. precisa do óculos, não dá para você não contar com coisas de fora. Né? Mas você pode ser o máximo possível Isso. e conseguir se manter ali na sociedade sem ser aquele eco chato também, Sim. porque é pau, né? Tem uma galera que é radical demais Sim. e acaba incomodando, Sim. né? Mas a ideia do meu pai era que se desse uma pane geral no planeta, ele conseguisse se sustentar, sobreviver com aquilo que tinha dentro do terreno. Então, ele legal. precisava produzir a sua própria água, precisava produzir a própria energia, precisava produzir o próprio alimento. Então, essa foi a ideia dele. Que né? massa. Já como empresa, a ideia da Sanhaçu é mostrar para as outras pessoas que é possível você ser empresário, você ser empreendedor, você ter uma empresa, você trabalhar com cachaça e não agredir o planeta. Sim. Né? Você consegue conciliar, uma coisa não exclui a outra. Sim. Né? Então, essa é uma das nossas bases. Quando a gente tenta inovar com qualquer coisa, a primeira coisa que se pensa é certo. Mas como a gente pode conseguir fazer isso com o mínimo de impacto possível? Sim. Né? É a primeira, antes de executar... É um crivo, né? É. A sustentabilidade vira um crivo. É igual quem faz dieta, né? Low carb, aí faz assim, você fica ali no carboidrato, não. Sim. Né? Ou você, Sim. É isso. sei lá, jejum intermitente, aí você, você fica naquela neurinha, né? E pronto, sustentabilidade, a gente tem aquela neurinha. E, ó, a gente vai fazer isso, mas certo, e aí? Vamos pintar a parede, certo? Tem alguma tinta que é sustentável? É isso. Né? Vamos fazer uma mesa, certo? Qual é a melhor madeira pra gente usar? Né? Sim. E sempre é Muito assim. legal. Muito, muito legal isso. E eu fico impressionado, assim, a visão da empresa como um todo, porque mesmo sendo uma empresa familiar, que é a maioria do nosso país, Sim. são as empresas familiares. Só que
na faculdade mesmo a gente percebe muito um choque de geração quando vai para a gestão das empresas. Inclusive a gente até falou aqui em outros episódios sobre isso, sobre esse choque de geração, choque de cultura. Só que, assim, eu não sei se existiu esses choques, mas pelo que eu vejo, assim, desde o começo já começa um pensamento que era à frente do tempo. Né? Isso, vê só. Na verdade, meu pai é à frente do tempo, né? Então, seu né? pai. Meu pai ia à frente do tempo até hoje. De vez em quando ele tem umas ideias que a gente faz assim, minha Nossa Senhora. Vamos pra ele que deu certo do começo. Aí a gente faz assim, vou pensar, melhor acreditar. Não, a gente faz assim, não, a gente precisa escutar e filtrar alguma coisa, porque tem algum fundamento isso que ele está falando, né? Mas, assim, a gente não teve tanto esse choque de geração, além da mentalidade do meu pai. Não é uma empresa que está passando de pai para filho. O terreno é do meu pai até hoje, mas e a empresa foi uma iniciativa do meu irmão. Né? Então, no final das contas, é a primeira geração da empresa. Geração que tá lá, sim. E os filhos do meu irmão estão cada vez mais, assim... Eles são estagiários, né? Ali, a gente tira onda, trainee, não sei o quê. Mas dois deles são envolvidos com a empresa. A mais velha faz engenharia de produção na UF, alguma coisa de Garanhuns, que eu não sei o nome. Sim. E o outro, do meio, ele passou no vestibular, ó, no Enem. Mas entreguei minha idade, já tinha entregado minha idade. Mas Enem é vestibular. Bom, mas ele passou no Enem agora. Mas, assim, já tem um ano, mais ou menos, que ele está envolvido. Que legal. Né? E o Pirraia, que não é tão Pirraia assim, 13 anos e é mais alto que eu. Caramba. Também, assim, sempre que dá, ele aparece por lá para ajudar em alguma coisa. Né? Show de bola. Que legal. Eu tô, primeiramente, encantada. Segundamente, porque é muito louco isso, assim. Eu acho que a gente não imagina o backstage da empresa. Eu acho que é isso que é legal nesse podcast, né? Porque a gente consegue contar a fundo histórias que talvez nunca fossem ouvidas, assim, publicamente. E isso acaba inspirando outras pessoas. Quem sabe uma pessoa que não está ouvindo agora, que está querendo abrir seu negócio e não seja picado por esse mosquitinho da sustentabilidade, enfim... Que e aí, inspire assim, essa pessoa. Voltando para a história de empreendedorismo e de família e tal, lembrando que eu sou a caçula, mulher, né? E que, assim... A minha área na Sanhaçu é a parte comercial e de divulgação. Tanto que sou eu que venho para podcast, né, gravação. Eu sou a voz e a cara da Sanhaçu. Quem abastece as redes sociais da Sanhaçu sou eu. Se você liga para a Sanhaçu, quem atende sou eu. Se você fala no WhatsApp da Sanhaçu, quem responde sou eu. Né? E assim, eu não lembro de algum momento que eu não tenha sido ouvida pelos meus irmãos e pela minha família. Né? Sempre o que eu falo se leva em consideração. E com o passar dos anos e com o passar da experiência, os meninos, eu chamo meus irmãos, né? Os meninos sabem que quando eu falo alguma coisa é porque eu sei do mercado. Quem está do lado de fora, eles estão da porteira para dentro. Né? Eu estou da porteira para fora. Então, quando eu falo alguma coisa, olha, vamos ver essa história de lançamento, de cachaça, vamos... Né? Quando eu chego com minhas ideias, eu sou mais serelepe também do que eles são mais tranquilinhos. Quando eu chego com essas inovações, eu sempre sou ouvida. Né? Por mais que nem tudo que eu fale seja... Não dá, né? Sim, é verdade. Né? E essa galera, é bom também deixar claro que, assim, a gente é inovador no mercado, a gente é a primeira cachaça orgânica de Pernambuco, a gente é o primeiro engenho do Brasil movido a energia solar, a gente é o primeiro um bocado de coisa, né? A gente hoje tem 30... graças a Deus, eu perdi as contas. Esse dia chegou. Os humilhados serão exaltados. Eu já perdi as contas de quantos prêmios a gente tem. Eu não sei mais se são 35, 36 ou 37. Olha aí. Mas os 30 e tantos prêmios que a gente tem... Né? Eu estava falando o que antes disso? Eu acho que eu me empolguei com os humilhados serão exaltados. De inspirar outras pessoas, a gente estava falando sobre... Aí tu voltasse para a parte do empreendedorismo, que era sempre ouvida. Enfim... Que estava na porteira para fora, trazendo a tendência para dentro do... Eu sei que, assim, todos essas coisas que acontecem, né, de inovação, lembrei. Que você ser inovador é maravilhoso. Porque você sai na frente do mercado. Né? Você é mais visto. E é referência, né? É referência, a primeira cachaça orgânica. Mas só que tem um detalhe, meu amigo. Isso não dá certo.
né? E assim, quantas coisas a gente já fez também que não deram certo, que não... Você não É acha... que ninguém sabe. Exatamente. Sabe qual é a diferença de um doido para um sábio? É que as ideias do doido deram certo e ele virou um sábio. É isso. É Sabe? isso. Meu pai, se as ideias lá atrás, se hoje o telefone valesse, uma linha telefônica de fixo, valesse R$1 milhão, meu pai teria sido louco em vender as 5 linhas telefônicas. Verdade. Como não vale R$1, ele foi um sábio. sábio. Exato. Entendeu? Ele foi além do tempo, ele foi visionário, não sei o quê. Exato. Mas era um louco. Exato. Né? Então, assim, é essa diferença e... É o que o pessoal diz, né? Trocar o certo pelo duvidoso. Ele trocou o certo. Pois é, mas assim, você não pode trocar o certo pelo duvidoso quando você realmente duvida daquilo. Sim. Você tem que trocar o certo pelo duvidoso quando você realmente acredita. Você faz, não. A galera não tá enxergando isso aqui vai dar certo. Né? Quando você tem... E a gente sabe quando tem aquela coisinha dentro, a gente sabe. Né? Que, pô, eu vou largar tudo e vou fazer isso aqui porque... Ninguém tá enxergando isso aqui, lógico que vai dar certo. Sim. Né? Você sabe quando é loucura, quando você tá pisando, flutuando, e quando você tá pisando no chão. Sim. E você falou que você tá sempre à frente no mercado, né? Assim, vendendo, a cara é você, tudo é você. Isso. No mercado de bebidas, como é isso? As pessoas olham pra você e dizem assim, tipo... Por favor, podia falar com o dono? Existe isso? Meu Deus, deve ser horrível. Existe? Não, eu já não ligo mais. O que eu ligava antigamente assim... Chama eu sempre fui... Opa, tudo bom? Exato, prazer. exato. É o que vai. Eu sempre fui de faxineira, promotora de vendas, a dona, o que... Dono de brinquedo de empresa é desse jeito, né? A gente só começa a selecionar um pouquinho o que a gente faz quando o negócio começa a crescer um pouco. E mesmo assim, até hoje, eu vou para onde... Joga nas zonas. Sim. Né? Mas assim, eu tenho a minha função. Sim. Né? Voltando para a história lá então, quando eu era muito promotora de venda, quando eu estava muito nas feiras, hoje a gente contrata promotora de venda, eu sempre estou nas feiras, mas eu estou ali mais não é no backstage, é no front stage. Sim. Né? Chegou alguém importante que quer marcar um podcast. Exato. Né? Chegou a televisão, não sei o quê. Ninguém, a promotora não vai poder responder isso. Exato. Agora não tem ninguém, eu vou para trás do balcão e você promotora também. Sim. Né? Então, assim, quando eu era muito mais promotora do que estar no front stage, acontecia assim, Pernambuco é muito a cultura a cultura canavieira, do senhor de engenho, sabe? E assim, era impressionante como eu escutava assim, essa empresa é de quem? Aí eu falava da minha família. Mas quem é a sua família? Qual o seu sobrenome? Exato. Sim. Nossa, tem muito isso também, sabe? né? Então, assim, isso me incomodava. Sim. Mas o quanto, por exemplo, a questão de eu ser relativamente jovem, né? Há 15 anos atrás, mais ainda, e ser mulher e estar no mercado de bebidas, eu nunca nem lembro disso. Assim, às vezes hoje já tem muitas mulheres no mercado de bebidas, não só no mercado de cachaça, mas de uma forma geral. Tem mulher em todo canto, Sim. né? Mas mesmo quando não era tão farto a quantidade de mulheres, eu sempre me senti benquista no mundo da cachaça, sabe? Eu só lembrava que eu era a única mulher, muitas vezes, numa reunião ou numa feira, quando eu estava sendo paparicada, sabe? De assim, você está precisando de alguma coisa? Você quer que eu te traga uma água? Sim. Posso carregar essa caixa junto com você? Que se eu fosse um homem... Ninguém ia falar nada disso. Ninguém ia falar nada disso, Sim. entendeu? Aí quando eu via aquilo, eu fazia... porque eu sou mulher. Né? E eu acho ótimo. Sim, pode continuem. Carrega essa caixa. Carrega por favor. Continuem, podem me trazer água. Continue perguntando se eu tô bem. É isso. Entendeu? Não tenho problema nenhum com isso. Total. Entendeu? Então, só assim que... Sim. Eu notava, né? Muitas vezes aconteceu, com certeza, reunião ou evento, sei lá, que eu entrei e saí do evento e não lembrei que eu era uma mulher no mundo da cachaça. Sim. Né? Ou eu era muito jovem no mundo da cachaça. Sim. Né? Sempre lidei muito bem com isso. Tá tudo E certo. hoje você vê novas mulheres, porque eu acho que, historicamente, que nem você falou, ainda é um
tem muito da família tal, ou então tem muito isso do masculino. Acho que bebida alcoólica é mais ramo masculino. que é sempre muito masculino. Você sempre... a mulher não bebe, enfim, tem muito esse rolê. Olha, mudou muito, né? Mas assim, eu acredito que tem coisas que sempre vão existir. Porque a estrutura da mulher, ela é diferente da estrutura do homem. Sim. Né? A mulher é diferente do homem e tem que ser tratada como diferente. Não é? Eu sou do time de que eu não quero ser igual. Sim. Eu quero ser mulher e eu quero, Sim. eu quero os meus direitos de mulher. Exato. Né? Não é assim, igualdade de salários, entendeu? Sei lá, depende. É o mesmo tipo de serviço, né? Eu acho que você não pode ser rebaixada, Sim. né? Mas também não deve ser elevada só porque é mulher. Você Exato. faz o serviço bem feito, você faz o que você é competente realmente. Sim. Se eu sou competente, eu tenho que ser paga por isso, eu tenho que ser reconhecida por isso. Independente de ser mulher ou homem, eu sou ser humano e eu quero reconhecimento. Sim. Né? Agora, também no mundo de bebidas, né, que eu estava dizendo, existem coisas... O mundo de bebidas, eu acredito que ainda seja uma coisa que dá para ser tanto feminino quanto masculino. Mas, por exemplo, lá na Sanhaçu, as 2 pessoas que tomam conta do alambique, elas são mulheres. Que massa. Né? E elas são mulheres porque elas foram escolhidas também pelo fato de ser mulher. Por quê? Porque, de uma forma geral, as mulheres são mais detalhistas, são mais cuidadosas, são mais cri-cri com aquele... O homem não é todo homem, nem é toda mulher que é assim, de uma forma geral. O homem, ele é mais grosseiro, ele tem uma visão mais geral, é aquela coisa. Então, a gente tem funcionários homens? Tem, que são mais o serviço... Né? Que são mais o serviço de força, né? E aí, então, eu acredito, eu não sei da questão salarial lá da Sanhaçu, mas eu acho que, inclusive, quem tem o maior salário dos funcionários é mulher. Sim. Que massa. É a técnica que fica que é mulher. Aham. Entendeu? Então, assim, e aí, sei lá, engenharia civil, que é mais masculino, mas existe uma possibilidade de você pegar as qualidades que normalmente estão numa mulher para aquele ramo dali e conseguir equiparar o tipo de trabalho com o trabalho braçal que um homem faz naquele tipo de setor, né, de serviço. E você vê que essas iniciativas que estão tendo para mulheres, enfim, você como uma mulher que representa muito o mercado, inspira outras mulheres e outras pessoas a entrarem também nesse mercado, porque eu acho que às vezes falta alguém. Assim, alguém tá lá e uma referência, assim, que eu digo, eu vou fazer que nem quem. Com pioneirismo ela tá acostumada. Exato. Vê só, eu sou meio, para algumas coisas, eu sou meio trator, sabe? Eu faço e eu não tô olhando pra lateral. Então, assim, eu não vejo, só que me falam. Sim. Né? Tem muitas mulheres do setor, inclusive de cachaça, que quando encontram... Antes da gente começar o podcast, eu comentei contigo. Que agora, na feira, no final de semana, teve gente que pediu para tirar foto comigo. Quando eu chego numa feira de cachaça, é a mesma coisa. Às vezes eu sou tratada como gente famosa. Né? Sim, para o setor da cachaça, né? Sim. Aquela pessoa que me inspirou, que me inspira, que eu vejo sempre na internet, que eu sempre vejo em rede social, que eu sempre vejo reportagem, podcast, que eu li sobre... É ela mesmo e ela existe, é essa pessoa que me inspira, eu quero tirar uma foto. Sim. Né? Então, eu vejo quando isso acontece. Mas eu não sinto isso no meu dia a dia, porque eu simplesmente faço o que tem que ser feito. Eu trabalho. O que tem... é para ficar no podcast até 2 horas da manhã? Beleza, sem problema nenhum. Tô aqui para isso. Chama. Na feira do sábado, que foi o Cachaça na Praça, na primeira edição, em 2019, eu tinha contratado uma promotora e ia para um almoço. Quando a gente começou a montar o stand, eu vi que a promotora não ia dar conta da feira. Eu liguei para o almoço, que era o aniversário de um amigo meu, e disse, Alexandre, eu não vou conseguir... não vai rolar não, eu vou ter que ficar na feira. E eu fiquei na feira até 9 horas da noite. De meio-dia às 9 horas da noite. E estava lá vendendo igual a promotora. Morreu o assunto. Eu faço o que tem que ser feito. Esse final de semana também
fiquei toda dolorida. Ontem eu fiz serviços apenas, trabalhei da rede. Porque o final de semana foi punk, sabe? No sábado do Cachaça na Praça, a feira começou, era 2h da tarde. A gente tava lá meio-dia para montar o stand. A primeira hora que eu sentei eram 5h da tarde. Eu acredito. Então, minha perna ficou... História de jogar. Né? Sim. E aí, assim, eu simplesmente faço. Tem que fazer, beleza. O banheiro tá sujo, tem que lavar, vamos lavar. Chegou o cliente, a loja fecha às 4 da tarde. Só que meus pais moram no terreno, eu passo muito tempo no terreno com meus pais. Fechou às 4 horas da tarde. Chegou o cliente às 5, abre a loja para atender. Não tem essa conversinha. Sim. Entendeu? Claro, de madrugada eu não atendo o telefone, mas 5h da manhã, 6h da manhã, tô eu respondendo os WhatsApp da noite. Não tô nem aí, eu faço o que tem que ser feito e acabou. Sim. Gente, esse é o negócio de meia hora. É um lugar, né, para você que gosta do empreendedorismo, que está aqui. E a gente só realiza ele porque acontece aqui no nosso parceiro desde o começo, o Portal. Então aqui você vai ter espaços como esse daqui para sua empresa, para sua faculdade, para o seu colégio, para você gravar conteúdos, não só essa sala de podcast, mas também salas de aulas virtuais, sala de reuniões, estúdio para música, né? E tem coisas mais legais aí, né? O mais legal é que a gente ainda contribui com projetos sociais, alugando algum espaço aqui do Portal. Então imagina você aqui usufruindo desse espaço show e ainda ajudando o projeto social. Então, enfim, mais show do que isso não poderia ser, né, Léo? É isso aí. Então, se você quiser vir para cá, gravar um conteúdo aqui, entre em contato no Instagram, abra o Portal ou no telefone 819-9789-9253, 99789-9253 e fala que veio através da gente do negócio de meia hora que você vai ter um desconto especial. É isso. É isso aí. É o que meio radialista, né? Essa Olha voz aí. aqui. Eu gosto. Tá um pouco... Ayrton, um abraço, amigo. Aquele abraço. E como é que... Eu tinha que interromper, né? Desculpa. Não, eu vai. falo muito. E como é que foi na pandemia? Como é que foi isso? Eu ia perguntar isso. Então, a gente tá alinhado, é isso. Caramba. É isso. Bom, a pandemia começou em março do ano passado pra gente, né? Porque em vários lugares do país começou antes, depois, não sei o quê, e em lugares do mundo também começou, cada um tem sua data. Cada um tem... E eu me lembro que dia 17 de março foi a última, de 2020, foi o último cliente que eu tinha atendido. Então, em março, meu faturamento foi 50% do faturamento previsto. Né? Porque até dia 17 eu estava faturando normal. Do dia 17 ao final do mês, se eu vendi 5 garrafas, foi muito. E aí, assim, é aquela história, como muita gente, né? Quem não vendeu lenço, ou seja, quem não estava... Né, no setor de hospital, de sei lá, alguma coisa que... Quem não vendeu lenço e máscara... teve que se reinventar. Sim. Né? E aí, em abril, a gente já conseguiu dar uma respirada, que a gente começou a vender online. Aumentaram bastante as vendas online, a gente começou a se especializar mais e atender pedidos de grandes distribuidoras de cachaça que também aumentaram o mercado online. Só que aí tudo mudou, sabe? Porque quando a gente tinha muito foco para o cliente final. 40% do faturamento da gente era através de visitação, que a Sanhaçu é aberta para visitação. Que legal. E não tinha mais visita nenhuma, né? Sim. Não podia. Meu Deus. Exatamente. E aí quando você vende para o consumidor final, o produto tem um preço. Quando você vende para distribuidores, é outro preço. Então, por exemplo, teve uma época, uma hora aí, sei lá, junho, julho, que a gente conseguiu empatar o faturamento de antes da pandemia. Só que empatar o faturamento não significa empatar os lucros. Eita, sim. Né? Assim, a gente estava melhor do que muita gente, mas a gente teve que fazer aquele esquema de funcionário de ir 2, 3 vezes por semana, de reduzir a carga horária, aqueles auxílios do governo e tal. Né? Então, a gente teve que fazer toda uma manobra para conseguir chegar ao fim, se é que eu posso dizer que a gente está chegando ao fim, se Deus quiser. Não, realmente mais. Mas, assim, chegar a hoje, né, sem ter demitido nenhum funcionário, com todas as contas em dia, com tudo certo.
né? Mas a gente Isso teve é que fazer feito, né? várias manobras. E uma delas foi começar a fazer lançamento de edições especiais com número Legal. limitado de garrafas, né? A primeira delas foi a Guerreiros de Selva, que foi um pedido do Exército Brasileiro, Que massa. um grupo de guerra na selva que eles têm na Amazônia. E aí solicitaram pra gente uma cachaça que é para esse grupo, para uma festa que eles tinham. E aí, por mais que tivesse pandemia, eles iam fazer a festa online, não sei o quê. E aí, depois, meses depois, quando teve uma flexibilização maior, eles conseguiram fazer a festa com um menor número de gente. Enfim, todo mundo se... Sim. Mas, assim, essa cachaça do Guerreiros de Selva foi o grande, né, estalo pra gente. Fez assim, uau! Né? Foram 1.000 unidades e a gente conseguiu, tipo, vender 800 em um mês, em 2 meses. No meio da pandemia, No meio né? da pandemia, então deu um gás, né? Às vezes assim, por mais que o preço não seja o mesmo, que não sei o quê, a gente tá conseguindo Exato. se virar. Para aquele começo de março que a gente olhou assim, falou, ferrou, né? O negócio já estava andando. Sim. No final do ano, a gente resolveu lançar uma cachaça chamada 365, que a ideia de lançar a cachaça foi que a gente tinha comprado um tonel e precisava dar fim naquela cachaça. No final das contas. Os bastidores. Né? Mas aí a gente não entendia muito de bálsamo, que é um tipo de madeira. E aí rolou uma live no meio da pandemia, que live virou uma febre. Sim. Com um distribuidor de cachaça, lojista lá de Brasília, e o cara era super apaixonado por bálsamo. Então a gente teve o clique de chamar ele como parceiro. Que massa. E aí eu perguntei pro meu irmão, e aí quantas garrafas vão ser? Ele fez, sei lá, entre 300 e 400. Eu acredito que umas 350. Eu sou fissurada em aniversário. Nos meus 40 anos, eu comemorei 28 vezes, porque eu não consegui comemorar 40. 28 vezes? Meu Deus! A ideia era comemorar 40 vezes. Só que eu não comemorei 40 vezes porque eu não aguentava mais escutar parabéns pra você e comer bolo. Eu não aguentava. E tomar cachaça. E eu cansava Tomar quando cachaça, minha eu irmã... aguentava. E eu cansava quando minha irmã me dava parabéns na quantidade de anos. Imagina. Olha aí. Pois é, a ideia era comemorar 40 vezes, mas eu não aguentei, comemorei só 28. Foi aí que eu notei que 40 anos deve ser velho, realmente, porque 40 vezes é muito, minha gente. É muita coisa. 40 é muito. Verdade. Né? Eu tenho essa carinha assim de novinha. Me veio uma lembrança da pandemia, que uma das lives que também me motivou a gente botar o podcast pra frente foi uma live que tu fizesse com o professor Laércio Nis. Mais uma vez, Laércio, você vai me dar uma comissão, Eita, porque eu estou aqui, citando viu? você em todos os episódios dessa temporada. É verdade. Foi massa. Foi muito boa aquela live. E aí eu já saí dali, meu irmão, eu tenho que fazer um negócio parecido e foi Eu não terminei a história do 365, Sim, do continua. aniversário. Continua. E aí, quando meu irmão falou entre 300 e 400 garrafas, eu olhei assim, eu fiz, por que não 365, uma para cada dia do ano? Aí, que massa, não sei o que é resultado. Sai uma garrafa com um rótulo com uma data do ano. Caramba. Então, são 365 Gente, garrafas que e cada... loucura. E aí, essa cachaça não é cara. Hoje ela custa R$297. Na época que a gente lançou, né, a primeira edição, foi R$237 o pré-lançamento, porque deu alguns problemas a caixa não ficou pronta, não sei o quê. Falei, gente, eu preciso lançar isso até 31 de dezembro, porque uma cachaça com o nome de 365 faz Exato. sentido se eu lançar no finalzinho ou comecinho do Exato. ano. Não faz sentido se eu lançar isso No em meio. abril. Depois. É. Exato, Né? exato. Então, vou meter um pré-lançamento aí, enquanto chega o que tá faltando. Isso é tudo bastidor geral. Meu amigo. Né? Porque parece até que esse lançamento foi uma estratégia de marketing, de não sei o quê. Não, foi necessidade mesmo. Porque não estava tudo pronto. Sim. E aí a gente fez um pré-lançamento de 30 dias com um preço especial de 237. Ela saiu depois já por 297. Mas nesses 30 dias a gente vendeu tipo 300 das 365 unidades. Né? E aí, Muito assim, bom. 40, 50 dias ela já tinha esgotado. Isso em 2020. Que show. Isso em 2020. Aí, em Caramba. 2021, a gente repetiu com outro blend e tal.
Claro que o frisson já não foi mais o mesmo, a gente está em abril. Eu ainda tenho 100 unidades, mas que a gente dá para considerar um projeto de sucesso, Com certeza. porque uma cachaça de R$297, que só quem vende é a gente, não tem loja, Exato. não tem nenhum e-commerce, Que não tem massa. lugar nenhum, só tem com a gente, você tem que comprar direto com a gente, né? Por um preço desse, né? Você teve já vendido 265, é um bom número, né? E, Sim. enfim, tá? E a gente pretende fazer ela no fim do ano de novo, né? A terceira edição. E aí eu não sei se a gente finaliza ou não o projeto, se vai dar continuidade com 2020, final de 2023 para 2024, ela saindo como 366, porque o ano seguinte é o ano bissexto, Olha aí. né? Aí a gente vai satirar. Que Aí eu não show de sei se bola. depois do 366 se a gente vai continuar ou não. Vou comprar o dia do meu aniversário. Olha aí. Chama. O problema é conseguir encontrar. Mas é 3 de outubro ainda. Pois é, não, mas não é Mas assim. não vem É o assim. rótulo. Você tem que dar a sorte de ninguém ter comprado. pego esse ter pego dia. o 3 de outubro Porque ninguém antes de compra em você. ordem. É. Entendi. Caramba, que sacada, genial isso aí. Foi massa demais. Pois é, isso deve Massa ser demais. loucura. de Por eu quê? ser do- Porque cada data tem um significado especial pra uma pessoa. Isso, e aí se você não consegue do seu aniversário, mas você quer muita cachaça, às vezes você dá pra esposa, dá pro pai. Sim, sim, é o sim. aniversário do casamento, é o data Sim. de formatura, Sim. nascimento do primeiro filho, sei lá. É um dia Né? que é o que Bora. veio no podcast. Exa- todo- aí. Exatamente. Todo dia. Pois Anota aí, qualquer anota dia aí, super produção. importante. É isso. Show de bola. É isso. Elke, aí quando a gente entra na pandemia, uma das saídas foi essa da Rótulos especiais. a né? questão das seleções, né, limitadas e Isso. tal. E com relação ao e-commerce. O e-commerce ele continua até hoje. Né? Mas E vocês começaram durante a pandemia a também. gente, tiveram que fazer a gente essa- trabalhava muito pouco, quase nada. Uhum. E aí a gente deu uma repaginada no site. Né? A gente, inclusive, como o volume da gente não é tão grande, o site não é todo, o e-commerce não é todo automatizado. Uhum. Um dia, se Deus quiser, vai ser, mas hoje a gente não sente essa necessidade. E tem um ponto positivo do site não ser todo automatizado, porque qualquer botão que você clica no site de quero saber do produto tal, ou Vai pra quero vocês. ou quero visitar a Sanhaçu, né? Aham. Quando você clica num botão desses, cai direto no meu WhatsApp pessoal. Perfeito. Então a pessoa fala comigo e é muito diferente você Com certeza. ser tratado por uma máquina, Exato. né? E fazer todas as compras ali, e você está lidando com uma pessoa que é uma das sócias Exato. do E a pessoa que conhece do negócio. Exatamente. E aí a pessoa tira... mas eu prefiro o Frejó e a embalagem tal e não sei o quê. Eu consigo responder tudo. Se você trata tudo direto com o site, com o automático, muitas vezes Não tem você não consegue essa... esse banho de informação. Né? Verdade. E aí a gente acaba virando amigo de um monte de gente. É sério. Que legal. Com certeza. Inclusive, durante a pandemia, a gente ainda fez dessas edições especiais. Uma que até hoje eu não coloquei em evidência foi a do Aras Capim Novo. É um pessoal que é vizinho da gente da Sanhaçu, a 6 quilômetros da Sanhaçu. E a gente eles conhecem a gente porque eles sempre iam visitar a cavalo, né, a empresa e tal, e tomar uma cachaçinha sábado de manhã, domingo de manhã. É um jovem senhor, né, com mais ou menos a minha idade, e 2 filhos que normalmente apareciam lá. E durante a pandemia, os pais dele, na verdade, que são donos do terreno. E aí, durante a pandemia, os filhos todos e os netos todos foram para lá, porque ninguém podia sair de casa. Sim. E aí também chega uma hora que a gente não aguenta mais estar em casa e quer visitar alguém. E aí, como é zona rural com zona rural, ele ia lá para Sanhaçu, que estava tudo fechado, Sim. mas que a gente abria para ele. E a gente começou a conversar e começou a virar amigo, e amigo de verdade. Que legal. Tanto que no ano de 2019... Foi o último ano antes da pandemia. Isso. Foi quando eu fiz 40 anos. Ah. Que eu fiz 28 festas As de 28 aniversário. festas. Isso. Porque se fosse 2020 nem ia ter como. Ia ter Exatamente. 28 lives. No meu aniversário de 2020, os únicos convidados do meu aniversário Foram foi eles. essa família. Caramba. E aí os laços realmente se estreitaram e a gente lançou uma cachaça Aras Capim Novo, Que legal. que é Nossa. só para eles. Tem algumas para vender na loja, né? Mas tem essa história aí de que, né, Isso é apoio, massa parceria e assim,
Eles deram a maior parte das cachaças para cliente deles, eles têm outros negócios e tal. Então foi um brinde de fim de ano. Que legal. Né? E aí tem, enfim, né? E aí tem outras coisas para se lançar. Eles estão querendo comprar um tonel de carvalho para envelhecer uma próxima edição do Aras Capim Novo. Que massa. Tem muita história boa. A pandemia foi ruim, E foi né? boa também. Mas nada é completamente ruim, nem nada é completamente bom. verdade. É. É verdade. Né? E aí depende do seu olhar. Quando você presta atenção direitinho, você pode ver mais brilho. Mas... É aquilo do copo meio cheio, né? Você olha pro copo e tá acabando a água do copo, mas o que você dá pra fazer ainda com aquela água que tá no copo, né? Bem por aí. Ô, Elke, e uma coisa que eu fiquei assim, eu comecei a seguir o Instagram, né? E, enfim, a interação é muito massa da galera contigo lá no Instagram. Mas uma coisa que me chamou a atenção também foi a questão da visitação, né? Uhum. Que eu até queria ir, antes da gente gravar, eu queria ir lá, mas enfim, não deu. Quando é que começou esse projeto da visitação? E como tem sido assim a experiência? Eu vi lá que é tipo assim, fantástico. A galera vê o pessoal fazendo uma rapadura e tal. Isso. Enfim, é massa demais. A visitação, ela, assim, a gente tinha a intenção de fazer a visitação, mas ela nunca colava. Né? Isso já desde o começo da Sanhaçu. E aí, eu sou formada em turismo e trabalhei 10 anos na área de turismo. Uhum. Inclusive, eu fui guia de turismo e trabalhei em muitas agências de Recife, fui formada guia de turismo no Senac. E várias vezes eu fui em agências de viagem e no próprio Senac oferecer o serviço da gente de turismo. Né? Eu achava tudo tão incrível, né, que a gente fazia que, a gente precisava abrir Mostra aquilo. essa rota, né? Precisava abrir aquilo para outras pessoas. Sim. Com Né? certeza. E eu sempre acreditei no trabalho da gente, né? Agora, muitas noites, é bom deixar claro aqui, que eu chegava em casa, assim, depois de levar não de um monte de gente, ou simplesmente, assim, você ter feito 20 visitas em agência de viagem, escola, não sei o quê, todo mundo te tratar super bem. Mas, no final das contas, ninguém agendava, Sim. nem hoje, nem semana que vem, nem no mês que vem. Parecia que a coisa não ia andar. Né? Assim como cachaça, no começo a gente vendia consignado. E mesmo consignado, às vezes eu levava não. Né? A pessoa nem consignado não queria colocar aquilo no estabelecimento. Diga aí. Porque é muito caro, porque ninguém conhece. Né? E assim, a gente fica arrasado. Né? Então, assim, quantas vezes eu chegava em casa de noite e fazia assim, meu Deus, quando será que isso vai dar certo? Quanto tempo... A maioria dos vendedores passam nessa crise aí. Quanto tempo ainda falta para eu perder as contas dos prêmios? Sabe? Quanto tempo ainda falta para eu ser chamada para um podcast? Né? Sim. Quanto tempo falta para eu chegar numa feira e alguém querer tirar uma foto comigo? Sim. Sabe? Meu Deus. E aí, às vezes, você duvida de você mesmo. Você faz assim, será mesmo que eu fiz o certo, que eu não estava... Lembra aquilo que eu falei, que você... Será mesmo que eu tinha aquela certeza? Ou será que a minha certeza era de louca? Exato. Né? Se eu estava pisando no chão mesmo, que eu estava louca quando eu larguei bezerros, a prefeitura e tudo. Meu Deus do céu. Sabe? Então, tem essas horas daí que são punk, né? Mas, enfim, até que numa feira a gente se metia em tudo. Feira, evento. E podia chamar a gente para expor num batizado, no funeral, o que é que fosse. Tava lá. A gente tava lá. E eu, principalmente, fazendo degustação e não sei o quê e tal. E até que numa feira no Centro de Convenções, era Agri Nordeste, que é, até hoje, uma feira, entre aspas, sem futuro, porque é uma feira de estudantes e de gente da zona rural que, teoricamente, né, assim, de uma forma geral, não tem muito poder aquisitivo. A cachaça da gente não é uma cachaça barata. Né? Então, assim, é uma feira que você olha e você faz assim, o que é que eu vou fazer nessa feira? Eu vou gastar dinheiro para estar na feira, vou pagar pra o stand, comprar. por mais que seja parte subsidiada pelo Sebrae, né? Não é que ninguém comprar, mas para vender pouco que nem paga os custos. o investimento. E para um público que nem é o público da minha cachaça, sabe? Pois bem, foi numa feira dessa, né, que um professor Jarbas, que é cliente da gente até hoje, né, virou para mim e perguntou, vocês fazem visita, não sei o que, o trabalho de vocês é muito legal, eu posso levar meus alunos? Agora. Pode. Eu dei o telefone do meu irmão e esse foi para a primeira visitação de turmas na Sanhaçu.
Isso em que ano é que tu sabes? Eu não sei te precisar o ano, mas assim, se a gente começou em 2007, eu acredito que isso tenha sido lá para 2010, uns 3 anos depois, tá? E aí o professor vai falando pro outro, faz assim, olha, eu fiz uma aula técnica lá na Sanhaçu e foi arretado, foi massa. E aí o aluno faz assim, que aí o aluno não tem dinheiro, mas o pai faz assim, pai, eu fui numa fábrica de cachaça que é massa, você vai adorar, não sei o quê, não, vamos lá no final de semana, Que né? massa. Então, assim, você precisa ter essa visão de, pô, você não tá podendo escolher, né? Então, você tem que fazer aquele trator que eu falei, tem que fazer. Mais tarde, quando você já não der mais conta de fazer realmente tudo, aí você começa, que começam a aparecer muitos podcasts, muitos prêmios, muitos concursos, muitas feiras, muitos eventos. Aí, beleza. Aí você se dá o direito, seu dia continua só tendo 24 horas. Seu dinheiro não é exatamente, né, tanto assim para você conseguir investir em tudo. E aí você consegue selecionar uma coisa a outra e consegue traçar alguma estratégia, né? Mas foi desse jeito que a gente começou a receber visita. E antes da pandemia, a gente recebia em torno de 1.100 pessoas por mês. E hoje a gente está voltando, né? Pela primeira vez eu estou com a agenda mais cheia. Né? Já estou conseguindo negar datas. Tem dia que você, para visitar a Sanhaçu, você não tem 2 datas já que eu não tenho como receber mais um pé de pessoa na Sanhaçu, né? Pô, que massa. E, né, a gente está numa média hoje aí de 500 pessoas por mês. Ainda bem abaixo de antes, mas... Já, menino, glória a Deus. E também, eu não sei se isso é uma coisa... Você estava falando e isso me lembra muito aquele movimento que o pessoal faz para visitar a vinícola, né? Eu não sei se na cachaça é comum esse movimento também de o pessoal visitar. Então, não é tão comum. Existem muitas, né, que abrem para visitação, mas não é tão comum assim. E assim, a cachaça, ela ainda tem um preconceito hoje em dia, né? Tá melhorando, mas ainda existe um preconceito. É diferente você dizer que bebe vinho do que você bebe cachaça. Sim. Existe muita gente que ainda olha para você, se você diz que bebe cachaça, que você produz cachaça, que você vai visitar uma cachaçaria, que olha assim para você e faz, deve ser pinguço, pé de cana, que mau gosto, que, né? Tem uma galera que já esse tabu, né? Tem uma galera que já entende que assim, pô, que cult, digamos assim, né? Pô, que legal que é um produto nacional, a cachaça só existe no Brasil. É proibido se rotular como cachaça em qualquer outro lugar do mundo. Tipo control, né? Se você conhaque, champanhe, tequila, só pode ser feito em determinadas regiões. Se você abre a mesma fábrica aqui, você não pode chamar. Já é outra coisa. É outro. Entendi. Né? Vira outra espumante, titulação. vira brand, vira outro nome, não pode. Que legal. Mesma coisa, cachaça você pode pegar Sanhaçu e colocar ali na Argentina, mas não vai ser mais cachaça. Sim. Vai ser aguardente de cana. Sim. Tá? E aí tem outras diferenças de aguardente para cachaça, mas enfim. Então, ainda existe esse preconceito de uma visitação de cachaça. As pessoas não dão tanto valor. Eu já fui em vinícolas, muitas, que oferecem uma visitação muito inferior à nossa, né? Assim, jogando confete mesmo na gente, da Sanhaçu, a visitação da gente é um espetáculo, é uma aula, né? É massa, sabe? O pessoal sai da visitação encantado com o trabalho de sustentabilidade, com cachaça, com os tonéis, com alambique de cobre, não sei o quê, tudo tinindo, a fábrica linda, sabe? As pessoas lá, todo mundo feliz por estar trabalhando com aquilo, todo mundo te recebendo bem, o pessoal fica encantado. Hoje, a gente recebeu de manhã 30 alunos. Né? Então, tem essa coisa, mas as pessoas pagam mais para visitar uma vinícola do que para visitar uma cachaça. Né? As pessoas se dispõem mais a visitar uma vinícola do que a visitar uma cachaçaria. Né? Existe ainda esse preconceitozinho, mas a gente... Nada como o tempo e o trabalho. Né? E eu acredito, inclusive, que o turismo em cachaçarias é uma ótima forma. Eu tenho incentivado muito a outros produtores a abrirem para turismo. Né? Eu costumo dizer que a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Né? Eu amo fazer podcasts. Como é que você ama fazer podcast se você nunca fez nenhum? Né? Eu amo escrever para jornal. Como é que você ama
Né? Exato. Ah, eu amo cachaça. Como é que você ama cachaça? Você pode dizer que você ama cachaça se você não sabe qual é o teor alcoólico médio de uma cachaça. Né? De quanto a quanto? Quais as madeiras que se envelhece cachaça? Qual a diferença de uma cachaça premium para uma cachaça envelhecida, para uma cachaça armazenada? Né? Como é que se bebe cachaça? Qual o copo certo de beber cachaça? Se você não sabe isso, como é que você ama cachaça? Como é que você vai quem você ama ou aquilo que você ama, você defende. Sim. Se alguém vai falar mal da sua mãe, do seu cachorro, não sei o quê, a pessoa vai falar e você sabe todas as qualidades. Exato. Da sua esposa, do seu marido, da sua filha. Você sabe todas as qualidades. A pessoa vai lá e fala mal, aí você vai assim, não. Mas isso acontece por isso, isso e isso. Sim. E assim. Por quê? Exato. Porque você conhece, porque você ama. Né? E eu acredito de verdade que é uma grande forma de a gente conseguir quebrar esse tabu é a visitação. Isso. Né? Porque aí você conhece, você sai de lá conhecendo mais, conhecendo o trabalho de cachaça, conhecendo o alambique, você faz, opa, não é exatamente aquilo que eu tinha escutado falar. Agora eu sei mais o que é. E aí quando você visita 2, visita 3, começa a beber 2, 3 marcas, 4, 5, 10 marcas diferentes, você começa a conseguir defender aquilo que você está apaixonado. E é legal isso que você falou que eu incentivo outras pessoas, incentivo outras cachaçarias a fazerem esse mesmo movimento de visitação. Então, isso é uma coisa boa, porque a gente pensa que, tipo, por que ela vai incentivar um concorrente dela a abrir para visitar, para o pessoal conhecer? Tipo, comercialmente falando, teoricamente não faz sentido. Tem uma história, para mim, isso aí é que não faz sentido nenhum. Né? Nenhum. Sim. Porque, assim, a gente já sabe, isso tem um monte de coisa de Instagram, que o bem volta com bem, que não sei o quê, parece clichê. Mas a semeadura é verdade. E a lei da semeadura é total. É clichê, mas é clichê porque funciona. Exato, exatamente. Né? Quando eu sou simpática com você chega a ficar envergonhada de não ser comigo. Sim. Né? Quando eu te ofereço a mão, você faz... Eu faço porque eu quero. Eu não estou fazendo para ter alguma coisa em volta, de volta. Sim. Né? Mas, assim, quando eu te ofereço alguma coisa, você se sente meio que no débito. Você faz assim, eu tenho que fazer alguma coisa para retribuir aquela dica que é o que me deu, que deu certo. Sim. Né? E aí, assim, eu digo que a gente precisa melhorar a maré de cachaça. Né? Se tem muita gente com preconceito, eu sou uma fabriquinha pequenininha, lá no interior do estado, em Xangrande, numa cidade que até hoje não é muito conhecida, que não é uma cidade turística. Eu só produzo 25 mil litros por ano. Né? A Pitu, por exemplo, engarrafa 90 milhões de litros por ano. Caramba. A maior fábrica de cachaça orgânica do país... Acabei de fazer uma visita lá a eles. Eles fazem 500 mil litros por ano. Eu só faço 25 mil. Então, eu tenho uma voz, mas a minha voz sozinha ela é muito pequena. Exato. Né? Então, eu preciso que mais pessoas façam isso, porque, vamos lá. Ele visitou o Engenho Água Doce, que é um outro engenho aqui em Pernambuco, ali em Vicência. E ele gostou. Aí ele chega na prateleira e não tem Engenho Água Doce na prateleira. Ele não vai deixar de levar cachaça. Ele faz assim, não tem Engenho Água Doce, mas tem Sanhaçu, que também é pernambucana e que eu vou provar para ver se também é legal, porque eu gostei tanto daquela que é de Pernambuco, que eu visitei e tal. Então, deixa eu pegar essa aqui, porque de repente eu gosto. Exato. Né? E aí, assim, quando você começa a conseguir mostrar para o público, de uma forma geral, que cachaça não é coisa de alcoólatra, que alcoolismo e cachaceiro é diferente, que o sufixo eiro é de quem cuida. Enfermeiro cuida do enfermo, marceneiro cuida da marcenaria, né? Engenheiro cuida da engenharia, né? Então, o cervejeiro, ele cuida da cervejaria. Sim. O cachaceiro, ele cuida da cachaçaria, da cachaça. Que legal. Então, o cachaceiro é toda aquela pessoa que tem afinidade e tem cuidado, que ama, que é apaixonado por cachaça. O cachaceiro não é alcoólatra. Ele pode ser alcoólatra por vinho, ele pode ser alcoólatra por champanhe, ele pode ser alcoólatra por conhaque, ele pode ser alcoólatra por Campari, por qualquer coisa.
coisa. Sim. Não só por cachaça. Sim. Né? Então eu preciso separar essa história de as pessoas acharem que cachaceiro é um termo pejorativo. Que quando alguém me chama de cachaceira, eu me sinta ofendida. Porque eu sou cachaceira. Sim. Né? O que é que você é? Eu sou cachaceira. Sim. Né? Com orgulho. Então, eu preciso fazer com que essa maré suba, porque quando a maré tá cheia, todos os barquinhos estão aqui em cima. Só pra todo mundo. Quando a maré tá baixa, todos os barquinhos estão aqui embaixo. Entendeu? Então, assim, eu sou bacana, sou legal, sou boazinha, indico e falo das outras marcas, não sei o quê. Mas não se enganem, eu estou fazendo isso pelos outros, porque eu sei que tem retorno para mim. Isso. É a semeadura. Sim. Né? A primeira lei da semeadura é você semear boas sementes. Isso. Porque se você não semear boas sementes, não vai rolar. Isso. Não tem como sair um fruto bom. Não tem. Às vezes não é nem como sair um fruto bom, às vezes nem o fruto. Nem sai fruto. Nem sai a folhinha, Nem brota. verdade. nem brota. Entendeu? verdade. Então a primeira lei é essa. Então é eu esquecer da concorrência. Tem uma frase que meu irmão me falou há uns anos atrás que eu achei arretada. Concorrente significa, na verdade, você correr com. Você está concorrente. Você não precisa ser inimigo. Né? Você pode dar os... Se você tem uma outra frase bacana que diz assim, se você quer ir mais rápido, vá sozinho. Se você quer ir mais longe, arrume companhia. Sim. E é isso, você falou que existe esse preconceito da cachaça, você sozinha não ia Não tirar esse vou preconceito. conseguir. Então, né? se você se junta com outras Se pessoas... todo mundo fala tá bem fazendo da esse movimento- cachaça, Exato, vai respingar em mim. exato. Muito E legal aí isso. cria essa nova cultura. É Com isso. implantação de cultura em empresa. Assim. E é muito louco, porque isso é em muitos ramos, né? Os ramos que as pessoas pensam que, eu sou monopólio, é muito bom estar sozinho nisso. Se você tá sozinho e você não faz alguma coisa, sei lá, chega uma pandemia e você não produz naquele ano, já era pro mercado inteiro. Então, se você incentivar outras pessoas a fazerem aquilo ali também, a gente fala muito disso no ramo de teatro, enfim, de musical aqui em Pernambuco também não é um ramo que é forte. Mas se a gente incentiva outras pessoas a investirem em arte, investirem em cultura, investirem em teatro, a gente sabe que esse bichinho vai pegando mais gente e depois, se eu não fizer nada no ano, as outras pessoas estão fazendo aquilo ali, estão sustentando o mercado. E isso é muito legal. E pro futuro? O que é que vem aí pra ser sobre o futuro? O que é Depende. que você Futuro quanto? Futuro pensa? perto. Quando você quiser, quando você puder dar spoiler. Futuro desse ano, a gente tem 2 cachaças para serem lançadas, que está só terminando a questão de embalagem. Eu acredito que mais 1 mês ou 2 ela saia. A gente tem a questão de visitação voltando. A gente tem uma parte nova da Sanhaçu saindo. O depósito novo, né, de cachaça de hiperadobe, ele foi terminado agora durante a pandemia. E aí a gente fez uma sala de invase e de bebida mista. Então vem aí bebida mista da Sanhaçu. O que é bebida mista? Licor, essas coisinhas com cravo e canela, não sei o que. A gente vai resolver o que é que vai... Não se sabe ainda, mas a gente vai ter uma... Já tem uma... Desenvolver isso aí. Tá botando telhado, acabamento nesse lugar aí para ter bebida mista. Não sei ainda o que é que vai rolar. Aí a gente tem algumas coisas que não dá para dar spoiler, só perto. A gente só queria exclusiva, Bota exclusivo na tela, Adriana. Tem a 365 desse ano para o final do ano. E a gente, há uns 3 anos, eu acho, a gente comprou um terreno perto da Sanhaçu, a 16 quilômetros, que a gente vai investir turismo de uma outra forma. Porque o pessoal gosta tanto de visitar a Sanhaçu que o pessoal pergunta assim, não tem hospedagem aqui, não? Eita, Nossa, que massa. que E incrível. aí a gente vai fazer um tipo de hospedagem diferente, alternativa, e que tem tudo a ver com a proposta da Sanhaçu e com a proposta da família, né? Essa coisa rural, despojada, né? Assim, elegante, mas não sofisticada, né? Ou sofisticado, mas rústico, né? Uma coisa assim, né? Aconchegante, acolhedora, mas sem esses frufruzinhos né? E aí deve sair nesse outro terreno, que é a 16 quilômetros da Sanhaçu. Chama Chateau Sanhaçu. Chateau de Castelo. Chateau é muito chique. Então, só que é com X. Não Muito bom! Porque é pernambuquês. Sim. Né? E assim,
É Chateau, porque eu falo francês, então foi uma homenagem à chata. Virou chato. Muito bom. E é meu pai, que é um chato. Então Chateau sem açúcar. Muito bom, muito bom. Gente, esse foi o nosso último episódio da nossa primeira temporada. Eu passaria o resto da noite, por isso que eu falei que eu ficaria até 2 horas da manhã aqui. Foi muito rápido. Foi rápido. Eu queria agradecer demais a você, Elke. Tenho certeza que esse foi um dos melhores episódios da gente dessa temporada. Ai, que bom, fico tão feliz, eu adorei. Encantado com a história. A gente fica assim, porque é muito engraçado, que é aquilo que a gente fica assim, do nada a gente tem uns delays, assim, que fica tipo assim mesmo. O que eu pergunto? O que eu falo agora depois disso? Tipo assim. A gente fica extremamente encantado com a história de vocês e, meu irmão, inspira demais mesmo. Sim. Atenção, produção, temos que fazer a visita lá na Sem Açúcar. Eu Urgente. quero também gente. Resolvam isso, hein? A gente vai marcar isso aí, com certeza. E eu desejo realmente que qualquer coisa que eu tenha falado inspire alguém. Sim. Né? Que uma frasezinha, uma palavra, dê um estalo em alguém para... eu não sei se vocês sabem a palavra trabalho em japonês. O ideograma significa, assim, despender esforços para o outro. Para servir ao outro. Que legal. Que, na verdade, é isso bem trabalho. Trabalho não é uma coisa que você faz para receber um salário no fim do mês. Trabalho é aquilo... Porque, assim, se você trabalhar para si mesmo, né, não é trabalho, é um hobby. Ninguém trabalha para si, você sempre trabalha para o outro. Sim. A gente faz aqui, vocês estão fazendo podcast para o outro. Tá filmando ali para nós, para o podcast. E eu tô falando para vocês. Eu faço cachaça para os outros. Se eu só fizer cachaça para mim mesma, não é trabalho. É um hobby, né? É um hobby, né? Então, assim, qualquer coisa que eu tenha falado aqui que desperte essa vontade do outro, fazer alguma coisa pela sociedade, pela comunidade, pela natureza, pelo planeta, enfim, já valeu a pena. E com certeza muito material já valeu a pena demais. Viu? Foi uma máquina de cortes. Um tiroteio de cortes. Elke, a gente tem o costume aqui de sempre, no final do episódio, né, pedir para que você olhe lá para aquela câmera ali de cima que corta bem no seu rosto. Ai, meu Deus. E você diga uma dica, uma palavra de incentivo, enfim, o que tiver no seu coração. Mais do que já foi dito aqui durante o podcast inteiro. Ou que você queira repetir alguma ideia. Isso. Enfim, fique bem à vontade. Para quem está começando, para quem está com aquele sonho que vai tirar do papel agora, qual seria uma dica, um conselho? Olha, uma palavra de conselho, eu acho que a parte mais difícil do empreendedorismo é a persistência. Se você tem certeza que você está dando o seu melhor, que você está fazendo o seu melhor, que você está se entregando, que aquilo ali realmente é seu melhor, né? Você está realmente... Você acredita no seu projeto, continue. Persista, porque assim, as empresas que dão errado, a maior parte delas foi por falta de persistência. Não é fácil, ninguém está dizendo que é fácil. Ninguém nunca disse que é fácil. Mas vale a pena. Onde eu cheguei hoje, que nem é tanto assim, né? Mas eu sou muito feliz com o que eu faço. Sou muito feliz em estar aqui contribuindo de alguma forma, né, com a minha história para outras pessoas. Sim. Sou muito feliz em quando a qualidade da cachaça é com meu irmão, mas quando a pessoa bebe e faz assim, poxa, que bacana, que diferente, que suave, que, né, eu faço, yes, né, somos uma equipe, está tudo certo, atingimos, né? Mas, como eu disse, tiveram muitas horas que eu olhei e fiz assim, quando será esse dia? Será que falta muito? Eu estou cansada. Se você estiver cansado, descanse, não desista. É isso. É isso, muito bom. Perfeito. É isso aí, gente. Muito, muito, muito obrigado por você que acompanhou a gente nessa primeira temporada. Fica ligado no nosso Instagram, que lá vai surgir muita novidade durante isso aí. A gente vai estar lançando quando é que vai começar
a próxima temporada. Quem Então quiser fica... tá aqui. E aí, como é que faz? Quem quiser estar aqui, fala com a gente lá no nosso Instagram. Se você quer ser um parceiro da gente também, Léo, eu quero ajudar esse projeto, eu gosto desse projeto, eu acho que isso daí vai pra frente. Fala com a gente também pra gente estudar uma possibilidade de viabilizar a nossa segunda temporada, que a gente quer fazer Isso ainda aí. esse ano. Então, se liga lá na gente, no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube. A próxima semana a gente vai estar lançando também numa nova plataforma de stream, que é a Hubble. Eu não sei se é essa a pronúncia, mas a gente vai estar lá também. Achei né? chique, achei inovador, achei Gostasse. primeiro, assim, queria ser assim. Então a gente vai estar lá, né? A gente vai estar lá também. Então, se liga na gente aí que vai vir muita novidade boa. Eu que aproveito para divulgar também a Sanhaçu. A gente é Instagram, aberto todos os dias para visitação de domingo a domingo. Mas sábados, domingos e feriados a gente tem tour pré-agendado. Né? Durante a semana precisa de no mínimo 4 pessoas para vir conhecer a Sanhaçu. E os produtos da gente vocês encontram no site, que aí vai direto para o meu WhatsApp, ou nas melhores casas de bebidas do Brasil. A gente distribui para o Brasil inteiro. Então, Isso aí. E o Instagram? Instagram é @sanhaçu, quem alimenta sou eu. Passa lá e fica conversando comigo. Olha aí, Aí se tá você quiser só conversar também, manda uma mensagem lá pra Aprender ela, mais que- sobre cachaça, Olha aí. falar sobre cachaça, não sei o que, fazer pergunta, pode fazer, adoro conversar. É isso aí. Não deu nem pra anotar, né? Gente, muito obrigado. Estamos terminando por aqui. Valeu. Continua acompanhando a gente. Obrigada.